Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é Bruno Pires no comando para mais uma aula da revisão por questões. Certo, pessoal? Tópico de hoje: garantias processuais previstas na Lei 8069, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Aqui os tópicos que são previstos para assistente de gestão escolar na Prefeitura de Guarulhos. Beleza, pessoal? Então, sem muito mais enrolação, vou só passar um recadinho de 10 segundos e nós já iniciamos a aula. Primeiro deles, pessoal, que vocês deem o like e se inscrevam no canal. Dessa forma vocês me ajudam muito e vai ajudar outras pessoas a encontrar um conteúdo de concurso de qualidade, beleza? Segundo tópico, quanto à velocidade. Pessoal, velocidade do vídeo, se você já tem a dinâmica de acompanhar videoaulas, de ver vídeo de questão comentada, eu recomendo fortemente que vocês vejam o vídeo em 1.5 vezes e ou então 2 vezes a velocidade dobrada. Dessa forma vocês vão otimizar de uma forma assim colossal a preparação. Beleza? Então, sem mais delongas, vou só mostrar aqui o cronograma e as porcentagens das notas em relação a cada matéria e nós já iniciamos, beleza? Ó, a aula do ECA já está disponível, tá, pessoal? Vocês podem acompanhar entrando aí no canal, ela já está disponível. A Constituição Federal, a parte da educação também já está disponível. Vocês conseguem acessar todas essas aulas que estão disponibilizadas dentro do canal. Nós temos a LDB, a aula de LDB, que também já está disponível. A Lei Orgânica do Município, tá, pessoal? Apenas a parte da educação, tá? Que é o que está previsto no edital de vocês. E hoje, aula bônus, aula de garantias processuais, tá? E primeira conclusão que nós tiramos é que ela está interligada com a aula 1 do ECA também, tá bom? Então, sem mais delongas, tá? Vamos só mostrar aqui a porcentagem, 37,5% da nota final é apenas conhecimentos específicos. 15 questões de 40, tá? Para os 2 cargos, custo-benefício muito bom. Pouco conteúdo para muita nota, tá, pessoal? Agora, de fato, sem mais delongas, vou só tirar o vídeo da tela para ficar melhor a visualização e iniciamos, tá? Garantias processuais, pessoal, Lei 89, Estatuto da Criança e do Adolescente, para a Prefeitura de Guarulhos. Revisão por questões. Bora lá, pessoal. Pessoal, o que nós temos sobre as garantias processuais? Tá? As garantias processuais, elas são necessárias para se observar o devido processo legal. Tá? E por que existe isso no Estatuto da Criança e do Adolescente? Tá? Para contextualizar aqui, pessoal, eu vou trazer a prática do ato infracional. Tá? Prática do ato infracional. Mas, Bruno, o que é isso? O que é um ato infracional? O ato infracional, pessoal, ele é o seguinte: ele é aquela conduta que é equiparada a um crime ou uma contravenção penal, tá? Então, quando um adolescente ele comete ou um crime ou uma contravenção penal, nós estamos falando que o adolescente praticou um ato infracional análogo a um crime ou uma contravenção penal, beleza? E caso ele seja submetido ao devido processo legal, ao processo judicial e o juiz fundamente a sua decisão, ele pode ser submetido à medida de internação, tá? Que é uma pena restritiva de liberdade, tá? Para o adolescente. E por isso que nós temos o devido processo legal. Nós temos aqui, ó, nenhum adolescente será privado da sua liberdade sem o devido processo legal. E é aí que entram as garantias processuais, tá? As garantias processuais, elas existem para que se observe plenamente o devido processo legal e que nenhum adolescente seja condenado de forma injusta, beleza? E quais são essas garantias processuais, tá, pessoal? Ó, antes da gente falar das garantias, eu só queria mostrar um outro tópico aqui rapidamente. Aqui, ó, fala que nenhum adolescente será privado da sua liberdade. E quando nós falamos privado da liberdade, nós estamos nos referindo sobre a medida de internação. Então, nós concluímos que a criança não é submetida à internação. Beleza, pessoal? Medida de internação apenas para o adolescente.
certo? Então vamos lá. Quais são as garantias processuais? Nós temos no artigo 111, pessoal, lá do ECA, falando: são asseguradas ao adolescente, como nós comentamos, as seguintes garantias. 1. Pleno e formal conhecimento da atribuição da prática de ato infracional mediante a citação ou meio equivalente. Tá? Brunão, aqui é o seguinte, o que seria essa citação? Pessoal, a citação ela é uma das formas de notificação do processo. Tá? A citação, a citação ela é o primeiro ato de conhecimento, tá? Da prática do ato infracional. Então, alguém ofereceu a denúncia e o adolescente ele está sendo citado pela primeira vez, né? Então, é o primeiro ato de conhecimento, é a citação. Tá, mas e se for o segundo, não é mais citação? Aí não, pessoal, nós temos as formas de intimação, tá bom? O primeiro ato de conhecimento da prática do ato infracional, que está sendo oferecido uma denúncia, se chama citação, tá? Ele vai ser citado, tá? Ele vai dar a total publicidade, tá? O total conhecimento mediante a citação ou outro meio equivalente. 2. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Tá? Então aqui nós temos o direito ao contraditório e à ampla defesa, tá, pessoal? Tá? Então nós temos aqui ao contraditório e à ampla defesa. Aqui, pessoal, por que contraditório? Porque ele pode se confrontar com as vítimas e com as testemunhas. E por meio do procedimento da ampla defesa, o princípio da ampla defesa, ele pode produzir as provas necessárias à sua defesa. Beleza? 3. Defesa técnica por advogado, tá? Não é nenhum direito, não é nenhuma garantia que nenhuma outra pessoa não tenha também, tá? Aqui nós podemos encontrar disposições dentro do Código de Processo Penal e da Constituição Federal que tratam sobre a defesa técnica, tá? A defesa técnica por advogado. 4. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, tá, pessoal? Aqui, aos necessitados. O direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, beleza? O direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento, tá? Procedimento judicial. Beleza, pessoal? Então, é isso que nós temos. Qualquer coisa que nós tivermos além disso está incorreto, tá? E antes da gente iniciar as questões, eu queria trazer um mnemônico, tá? Aqui para a gente decorar essas garantias processuais. É o pai de Didi. Se você não gosta, não tem problema, pode passar para as questões, vamos tentar entender os dispositivos, mas se você quiser um miojão aqui para você pegar rapidamente essas garantias, nós temos o pai de Didi. Nessa primeira palavra, cada letra é um direito e depois cada sílaba é uma garantia também, beleza? Então, ó, P, pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante a citação ou outro meio equivalente. A. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. I. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. D. Defesa técnica por advogado. D. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E o último dia aqui nós temos um outro direito, o direito de solicitar a presença dos pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Beleza, pessoal? Com isso, eu acho que é o suficiente para a gente iniciar as questões e bora lá. Questão número 1. VUNESP, Prefeitura de Itapevi, em 2019. Nos termos da Lei 8069, de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que é assegurado ao adolescente, entre outras, a seguinte garantia.
A. O direito de solicitar a presença de seus pais apenas na fase inicial do procedimento. B. Defesa técnica realizada exclusivamente por integrantes do Ministério Público ou Defensoria Pública. C. Igualdade na relação processual, sendo vedado confrontar-se com vítimas e testemunhas. D. Assistência judiciária gratuita e integral, sendo ou não necessitado. E. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Vamos lá, pessoal, vamos ver o que nós temos aqui. Nós temos o mnemônico pai de Didi, que se refere ao pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por advogado, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e o direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Beleza, pessoal? Então vamos voltar para a questão? Então vamos lá. É correto afirmar que é assegurado ao adolescente, entre outras, a seguinte garantia. A. O direito de solicitar a presença de seus pais apenas na fase inicial do procedimento? Não, pessoal. Aqui é em qualquer fase, tá? Aqui nós temos aqui qualquer fase. Então, incorreto. B. Defesa técnica é realizada exclusivamente por integrantes? Não, pessoal. Defesa técnica por advogado. Beleza? C. Igualdade na relação processual, sendo vedado confrontar-se com vítimas? Não, pessoal, não é vedado, tá? É podendo. Podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas. D. Assistência judiciária gratuita e integral, sendo ou não necessitado? Não, é assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados. Beleza? E. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Exatamente, tá, pessoal? Trabalhando com a gente, letra E de escola. Número 2, Prefeitura de Caguatatuba, em 2019. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, é assegurada, entre outras, a seguinte garantia processual. A. O direito de ser ouvido pessoalmente na presença das testemunhas. B. Defesa técnica pelo Ministério Público. C. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. D. Direito de ser ouvido pessoalmente na presença da vítima. E. Igualdade na relação processual, sendo vedado apenas confrontar-se com vítimas e testemunhas. Vamos lá, pessoal. Mnemônico aqui das garantias processuais, pai de Didi. Aqui nós temos o seguinte: pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação ou meio equivalente. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa, contraditório e ampla defesa, tá, pessoal? Defesa técnica por advogado, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Certo? Vamos voltar para a questão? Então nós temos o seguinte: nos termos do ECA, é assegurada, entre outras, a seguinte garantia processual. A. Direito de ser ouvido pessoalmente na presença de testemunhas? Não, pessoal, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Beleza? Incorreto, letra A. B. Defesa técnica pelo Ministério Público? Não, pessoal, pelo advogado. Beleza? C. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Perfeito, pessoal. Gabarito pra gente aqui, letra C de casa. D. Direito de ser ouvido pessoalmente na presença da vítima? Não. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E. Igualdade na relação processual, sendo vedado apenas, não, podendo, tá? Podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas. Certo? O gabarito pra gente, letra C de casa.
Questão número 3. VUNESP, Prefeitura de Araçatuba, em 2018. É assegurada ao adolescente, entre outras, a seguinte garantia processual. A. Igualdade na relação processual, não podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas. B. Direito de ser autuado em flagrante por ato infracional pela autoridade judiciária. C. Defesa técnica por advogado. D. Assistência judiciária gratuita e integral em qualquer hipótese, sendo ou não necessitada. E. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável somente na fase preliminar do procedimento. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Mnemônico pai de que se refere ao pleno e formal conhecimento da prática de ato infracional mediante a citação ou meio equivalente. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados, na forma da lei. Igualdade na relação processual. A igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por advogado, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Certo? Vamos lá? Então, é assegurada ao adolescente a seguinte garantia processual. A. Igualdade na relação processual. Beleza. Agora, quando fala não podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas, não, pessoal, é podendo confrontar-se. Beleza? Então, a B. Direito de ser autuado em flagrante por ato infracional pela autoridade competente. Pessoal, a alternativa aqui sem pé nem cabeça, tá? Porque é uma garantia do adolescente ser autuado em flagrante. Então, é uma garantia o adolescente ser preso? Não, sem pé nem cabeça, né, pessoal? Então, incorreta. C. Defesa técnica por advogado. Perfeito. Por expressa previsão legal. Gabarito pra gente, letra C de casa. D. Assistência judiciária gratuita e integral em qualquer hipótese? Não, pessoal, só é apenas aos necessitados, tá? E. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável somente na fase preliminar? Aqui não, né, pessoal? Nós vimos e batemos bastante que é em qualquer fase do procedimento, beleza? Então, gabarito pra gente, letra C de casa. Questão número 4, Prefeitura de Serquilho, em 2019. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura ao adolescente, entre outras, a seguinte garantia processual. A. O direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. B. O direito de cela especial quando for condenado à internação pela prática de ato infracional. C. A prerrogativa de não se confrontar com vítimas e testemunhas que o acusam da prática dos atos infracionais. D. O direito a um processo célere e a uma sentença que seja proferida no prazo máximo de 30 dias. E. A prerrogativa de se defender pessoalmente sem a necessidade de advogado, sempre que entender que essa opção lhe seja mais vantajosa. Então vamos lá, pessoal. Ó, mnemônico pai de Didi, a qual cada letra do pai se refere a uma das garantias e o D de Didi, cada sílaba também uma das garantias, que se referem ao pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante a citação ou meio equivalente. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. A defesa técnica por advogado, o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e o direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Ele pergunta aqui, ó. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura ao adolescente a seguinte garantia processual. A. Direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Beleza, pessoal? Gabarito pra gente de cara aqui, letra A.
B. Direito à cela especial quando for condenado à internação pela prática de ato infracional sem pé nem cabeça, tá, pessoal? Não existe previsão legal quanto a essa garantia, tá? C. Prerrogativa de não se confrontar com vítimas e testemunhas que o acusam da prática de ato infracional. Não gostei dessa alternativa, tá, pessoal? Porque é um direito do adolescente se confrontar com vítimas e testemunhas. Mas se ele não quiser se confrontar, ele também pode, é uma prerrogativa dele, tá bom? Mas como não existe exatamente essa previsão, essa garantia explícita lá no texto do artigo 111 está incorreta, porque não está escrito lá, é prerrogativa não se confrontar, tá? É errado, tá? Não existe isso. D. O direito a um processo célere e a uma sentença que seja proferida no prazo de no máximo 30 dias. Também não existe essa prerrogativa dentro do artigo 111, tá, pessoal? E a prerrogativa de se defender pessoalmente sem a necessidade de advogado, sempre que entender que essa opção lhe seja mais vantajosa. Primeiro que nós temos lá o direito à defesa técnica, tá? A garantia de defesa técnica. E aqui, vocês concordam comigo que o adolescente, um jovem que está iniciando a vida, vai conseguir um acordo melhor do que a instrução de um procurador, de um advogado? Então, sem pé nem cabeça, alternativa E também, tá, pessoal? Então, gabarito pra gente, letra A de alfa. Questão número 5. Unesp, Prefeitura de Campinas, em 2019. O Estatuto da Criança e do Adolescente assegura, entre outras, a seguinte garantia processual ao estudante. A. Terá direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. B. Terá direito a um advogado, mas poderá dispensá-lo quando decidir fazer acordo com o promotor de justiça. C. Em nenhum momento poderá confrontar-se com vítimas e testemunhas de acusação no processo judicial. D. Nenhum adolescente será preso sem ordem escrita do juiz ou do delegado de polícia. E. Não poderá ser apreendido pelo simples cometimento de ato infracional, somente podendo ser preso em flagrante delito. Então vamos lá, pessoal. Ó. Pai de Didi, mnemônico que se refere a pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante a citação ou meio equivalente. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. A defesa técnica por advogado e o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Tá, pessoal? É isso que nós temos. E nós vamos lá perguntando a seguinte garantia processual ao adolescente. A. Terá direito a solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Perfeito, pessoal. De cara aqui, novamente, alternativa A de alfa, ao gabarito. B. Terá direito a um advogado, mas poderá dispensá-lo quando decidir fazer um acordo com o promotor de justiça. Incorreto, tá, pessoal? Não existe essa previsão no artigo 111. C. Em nenhum momento poderá confrontar-se com vítimas? Não, pessoal, fala aqui igualdade na relação judicial, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas. E, além disso, produzir todas as provas necessárias à sua defesa, tá? Então, incorreto. D. Nenhum adolescente será preso sem ordem escrita do juiz ou do delegado, que não, tá, pessoal? O juiz até poderia, realmente, o adolescente não pode ser privado da sua liberdade sem a ordem escrita e fundamentada do juiz, tá? Da autoridade judiciária competente. Mas quando fala que o delegado vai emitir uma ordem escrita de prisão, está incorreto, tá? Porque o delegado, ele só prende em flagrante delito, tá? Ele pode requisitar as possibilidades de previsões, tá? E não poderá ser apreendido pelo simples cometimento de ato infracional, somente podendo ser preso em flagrante delito? Não, pessoal, ele pode ser privado da sua liberdade mediante a ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária e também em flagrante delito, tá bom?
Então, gabarito para a gente, letra A de alfa. Questão número 6. Prefeitura de São Bernardo do Campo, em 2018. É assegurada ao adolescente, nos termos do ECA, a seguinte garantia processual. A. O direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. B. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante a citação, sendo vedada a utilização de outro meio. C. Igualdade na relação processual, proibindo-se a confrontação com vítimas e testemunhas, autorizando-se a produção de todas as provas necessárias à sua defesa. D. Assistência judiciária gratuita e integral a todos, indistintamente e na forma da lei. E. Direito de ser ouvido pessoalmente ou por videoconferência pelo magistrado responsável pelo caso, sendo vedada a inquirição por outra autoridade. Então vamos lá, pessoal. Novamente aqui, estou batendo bastante nessa tecla, tá? Para que vocês decorem, para que vocês conheçam essas garantias processuais, que são elas: o pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante a citação ou outro meio equivalente. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por advogado. O direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E o direito de solicitar a presença dos seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento judicial. Certo? Então vamos lá. Assegurado ao adolescente, entre outras, a seguinte garantia processual. A. O direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. De cara aqui pra gente, pessoal, gabarito letra A de alfa. B. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante citação, sendo vedada a utilização de outro meio? Que não, tá, pessoal? Aqui é mediante citação ou outro meio que seja equivalente. Então, incorreto. C. Igualdade na relação processual, proibindo-se a confrontação com vítimas e testemunhas. E, pessoal, novamente, tá? Não é proibindo-se, é podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. D. Assistência judiciária gratuita e integral a todos, indistintamente. Que não, pessoal, não é a todos, tá? É aos necessitados. Beleza? Então, incorreto. E. Direito de ser ouvido pessoalmente ou por videoconferência. Não existe essa prerrogativa de videoconferência e nem fala que é o magistrado, tá, pessoal? Pode coincidir que seja, mas é pela autoridade competente, beleza? Aqui ainda fala, sendo vedada a inquirição por outra autoridade, tá? É o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Esse é o texto legal. Gabarito pra gente, então, letra A de alfa. Questão número 7. VUNESP, Prefeitura de Andradina, em 2018. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, sendo-lhe assegurada, dentre outras, a seguinte garantia. A. Igualdade na relação processual, não podendo se confrontar com vítimas para evitar constrangimento. B. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. C. Defesa técnica pelo membro do Conselho Tutelar. D. Direito de solicitar a cela especial para sua oitiva. E. Direito de não sofrer medida de internação antes da sentença. Então, pessoal, novamente aí, ó, mnemônico Bizuiva, pai de Didi. Beleza? Que se refere ao pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante a citação ou meio equivalente. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. Defesa técnica por advogado. O direito também de ser ouvido pessoalmente
pela autoridade competente. E o direito de solicitar a presença dos seus pais ou o responsável em qualquer fase do procedimento, tá? Então vamos lá, ó. É assegurado, então, pessoal, dentre outras, a seguinte garantia: a igualdade na relação processual, não podendo confrontar-se, que não, tá, pessoal? Porque é podendo confrontar-se, tá? Se não tivesse esse não, estaria correto. B, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Aqui, gabarito pra gente, tá, pessoal? Por expressa previsão legal. C, defesa técnica pelo membro do conselho tutelar. Aqui eles já colocaram até conselho tutelar, tá, pessoal? Mas a verdade é que é defesa técnica pelo advogado. D, direito de solicitar cela especial para a sua oitiva. Não, é o direito de ser ouvido pessoalmente, tá? Pela autoridade competente. E, o direito de não sofrer medida de internação antes da sentença. Incorreto, tá, pessoal? Não existe essa previsão e, de qualquer forma, existe uma preventiva, uma forma de internação preventiva, tá? Que dura 90 dias. Gabarito pra gente, letra B de bola. Questão número 8. Vunesp, Prefeitura de Andradina, em 2018. Renan, 17 anos, é usuário de maconha desde os 12 anos e há um ano vem fazendo uso de crack diariamente. Para manter o vício, praticava pequenos furtos no centro da cidade onde mora. Certo dia, após assaltar uma senhora e apresentar alterações de comportamento, a polícia foi acionada e o jovem foi pego em flagrante e encaminhado para a delegacia local. De acordo com o ECA, nesse primeiro momento, é direito do jovem Renan, nos termos do artigo 111, os direitos processuais. A. Permanecer calado durante o depoimento e só produzir provas contra si próprio se obrigado pelo juiz. B. Ser acompanhado por equipe médica e advogado especializado durante e após o seu julgamento. C. Ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e chamar seus pais ou responsável a qualquer momento do processo. D. Aguardar em liberdade a apuração do ato infracional, ficando sob tutela de seus responsáveis, desde que este doe, no mínimo, 50 cestas básicas. E. Receber tratamento especializado, alimentação, atendimento médico, antes de depor perante a autoridade local. Então vamos lá, pessoal, o que nós temos? Questão assim meio puxada, né? Vocês perceberam. Mas nós temos que nos ater ao seguinte, que tudo que não tiver aqui não é garantia processual previsto no artigo 111, como pede o enunciado, tá? E quais são as possibilidades, tá, pessoal? As possibilidades são as seguintes: é o pai de Didi. O que não for pai de Didi não é o gabarito, beleza? Então vamos lá. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante a citação ou outro meio equivalente. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados. Igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir todas as provas necessárias à sua defesa. A defesa técnica por advogado, o direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento. Beleza, pessoal? É isso que nós temos quanto às garantias processuais. Então, vocês vão ver que tem bastante filosofia nessa questão. Vamos lá. Ó. Renan é usuário de maconha e começou a usar crack. Para manter o vício, realizou pequenos furtos no centro da cidade onde mora, tá? Certo dia, após assaltar uma senhora e apresentar alterações, a polícia foi acionada e o jovem foi pego em flagrante, beleza? Foi encaminhado para a delegacia local e, nesse primeiro momento, é direito do jovem Renan o seguinte. Vamos lá. A. Permanecer calado durante o depoimento e só produzir provas contra si próprio, se obrigado pelo juiz. Não, pessoal, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá bom? B.
ser acompanhado por equipe médica e advogado especializado durante e após o seu julgamento. Não existe essa previsão no artigo 111, tá, pessoal? Então vamos lá. C. Ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente, beleza, e chamar seus pais ou responsáveis a qualquer momento do processo. Perfeito, pessoal. Gabarito pra gente, letra C de casa. D. Aguardar em liberdade a apuração do ato infracional. Nós não vimos isso, tá? O direito de ser julgado em liberdade, tá bom? E receber tratamento especializado, alimentação, atendimento médico antes de depor? Não, pessoal. Não existe essa previsão dentro do artigo 111, beleza? Então, trabalha pra gente, letra C de casa. Questão número 9. Fundação Casa em 2010, tá, pessoal? Questão muito antiga, mas que não está desatualizada, beleza? Então vamos lá. São asseguradas ao adolescente, entre outras, as seguintes garantias processuais: A. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante intimação. B. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. C. Defesa técnica pelo conselho tutelar. D. Igualdade na relação processual, não podendo, no entanto, confrontar-se com vítimas e testemunhas. E E. Semiliberdade assistida durante o curso do processo legal. Então, pessoal, o que nós temos? Bizu de prova, tá? Pai de dia, que se refere ao pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, mediante a citação ou meio equivalente. Assistência judiciária gratuita e integral aos necessitados na forma da lei. A igualdade na relação processual, podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas e produzir, além disso, todas as provas necessárias à sua defesa. A defesa técnica por advogado, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente e também o direito de solicitar a presença de seus pais ou responsável em qualquer fase do procedimento judicial. Beleza? Então vamos voltar lá para a questão que nós temos. Mesmo que a questão seja antiga, de 2010, nós vemos que ela segue a mesma linha de cobrança com todas as questões que nós vimos aqui. Então, garantias processuais. A. Pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional mediante intimação. A gente lê intimação lá, pessoal? Não é intimação, tá? É citação. B. Direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. Perfeito, pessoal. Gabarito pra gente, letra B de bola. C. Defesa técnica pelo conselho tutelar. A gente acabou de ler ali que é advogado, tá? A questão gosta de trocar bastante o termo advogado por outros membros, como conselho tutelar, Ministério Público, mas é advogado. D. Igualdade na relação processual. E aqui, novamente, não podendo, não, pessoal, é podendo, tá? Podendo confrontar-se com vítimas e testemunhas do processo. E semiliberdade assistida, nós nem lemos isso nas garantias processuais, tá, pessoal? Então, gabarito pra gente aqui, letra B de bola. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula da revisão por questões. Queria abordar agora esse tópico aí das garantias processuais, porque não estavam na aula 1 de ECA, beleza? Recomendo novamente que vocês assistam a aula do professor Douglas Lotto, caso vocês já tenham esgotado as aulas aqui do canal, e vocês vão conseguir complementar o estudo de vocês com as aulas do professor Douglas Lotto. Beleza, pessoal? Nos vemos na próxima!